Olá, queridos, sejam bem-vindos à terceira aula do curso Seja um Facilitador de uma Célula Movimento, nosso módulo 2. Como temos anunciado, esse módulo é focado tanto em liderança, falarmos de liderança, como também falarmos de evangelismo por amizade. E hoje nós vamos dar uma ênfase em evangelismo por amizade. Nas próximas duas aulas nós daremos essa ênfase. E depois dessas duas aulas, que seria a aula 3 e 4, a aula 5, a gente retorna a falar sobre liderança. O tema de hoje, para alguns dos nossos alunos desse módulo 2, vai ter um pouco de repeteco, porque alguns dos meus alunos estão me ouvindo falar em treinamentos aqui por São Luís. Então, vai ser uma revisão com uma coisinha ou outra diferente, mas a grande maioria vai ser alguma coisa parecida. Mas tenho certeza que, mesmo assim, o material vai ser muito rico e vai auxiliá-los em multiplicar esses conteúdos no ministério de vocês. Então, vamos lá para a nossa aula 3, em Evangelismo por Amizade. E eu começo trazendo o Russell Shedd, que tem um livro muito bom chamado Evangelização. E nesse livro ele vai dizer que a ação evangelizadora em si, ela é composta por três aspectos, três coisas que devem acontecer em qualquer ação evangelística, né? Qualquer ação evangelística, que também tem a ver com o discipulado, porque o discipulado começa no evangelismo. E ele, então, vai dizer que são três aspectos que compõem a ação evangelística. A primeira é a proclamação, é anunciar a mensagem das boas novas, a mensagem do Evangelho. Então, nós precisamos proclamar aos perdidos a mensagem de Jesus Cristo. E assim, o seu Shedd define essa ação evangelizadora, a ação 1, que é a proclamação. Proclamação é a comunicação ao pecador a respeito de sua condição de escravo do pecado, da natureza e consequência dessa escravidão, do amor de Deus e sua providência em Cristo para a salvação deste e da chamada divina para uma decisão por Cristo. Então, ele engloba tudo isso. Evangelizar é comunicar, é falar de Cristo, é falar da palavra, é explicar que o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos escraviza, mas Deus nos ama, Ele enviou seu Filho até nós, nele nós somos libertos, nele nós somos regenerados, nós nos tornamos filhos adotivos do Pai. É preciso explicar todo esse ensino sobre o amor de Deus, sobre a palavra de Deus, o sacrifício de Jesus por nós, para que as pessoas conheçam o Evangelho, conheçam a mensagem de Jesus, conheçam o que significa a nova vida com Deus e esse Deus vivo, o que ele tem para nos oferecer, qual a proposta dele para o homem pecador. Esse é o nosso papel, proclamar essa mensagem. Se não proclamarmos, fica inviável conseguirmos ter resultados. É claro que o Senhor, ele é Deus, e ele é soberano em todas as suas ações. Ele pode enviar um anjo para que alguém se converta, ele pode, ele mesmo, né, fazer a obra completa no evangelismo, se ele quiser. No entanto, ele escolheu nos usar. É claro que ele faz também, tem muitos casos, né, em que ele mesmo fez a ação evangelística, mas a grande maioria ele age, ele evangeliza sim, mas por meio do corpo de Cristo que somos nós, por meio daqueles que anunciam o evangelho. Esse papel é nosso. Se a nossa igreja, se a nossa célula não proclama o evangelho às pessoas, fica difícil ganharmos pessoas para Jesus. Vamos agora para o segundo aspecto que compõe a ação evangelizadora. O segundo aspecto tem a ver com o convencimento. Essa ação em que a pessoa que ouve a mensagem do Evangelho, ela é convencida dessa mensagem e se abre para essa mensagem.
A esse respeito, Rousseau Shedd vai dizer o seguinte: o evangelista, nesta ação do convencimento, é apenas um instrumento nas mãos do Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que convence e muda o coração do pecador. Jesus disse que o Espírito da promessa, o Espírito Santo, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa é uma ação do Espírito Santo, não é nossa. E é um mistério essa ação. Nós não temos como entender por que é que alguns ouvem a mensagem e não se abrem e por que outros se abrem para essa mensagem. Porque existe um convencimento do Espírito Santo. Essa ação não é nossa. Nós temos uma parceria. Nós proclamamos o Evangelho e o Espírito Santo é quem convence. É ele que torna eficaz no coração do pecador essa mensagem que se abre, coração do pecador que se abre para essa mensagem e nele se torna eficaz. Essa ação é do Espírito Santo. Nós trabalhamos em parceria. Nós proclamamos, o Espírito Santo é quem convence, de acordo com a soberania de Deus. Já a terceira ação evangelizadora, o terceiro aspecto, segundo Rousseau Shedd, tem a ver com a integração dessa pessoa que se abriu para o Evangelho. E isso também é ação discipuladora. É a ação de integrar essa pessoa na família de Deus, numa igreja local, que é o corpo de Cristo. Então, ele vai definir assim: a pessoa convertida deve ser levada a um compromisso com o corpo de Cristo, com a igreja local. Ela deve ser discipulada e levada ao amadurecimento da sua fé em Cristo Jesus, de acordo com Efésios 4, de 12 a 13, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, à maturidade espiritual, à estatura de Cristo. Esse é o trabalho nosso da célula e é nosso do discipulado. Nós, como igreja, nós como célula, nós como evangelistas, né, ou discipuladores, devemos fazer discípulos, proclamando o evangelho, ensinando sobre Jesus, contando com o convencimento do Espírito Santo no coração da pessoa. E quando essa pessoa vai se abrindo para essa mensagem, nós vamos trazendo ela para o convívio com a igreja, integrando ela, nós vamos discipulando essa pessoa, firmando os valores dela em Cristo e ajudando ela, levando ela para o batismo, consolidando a fé, levando para o batismo e ajudando ela a crescer, a obedecer o ensino de Jesus e chegar à maturidade e também se tornar, à sua vez, um evangelista, um discipulador para outras pessoas. 3 aspectos da ação evangelizadora que precisamos entender, e é nosso papel fazer com que isso aconteça. Proclamar, contar com o Espírito Santo que convence e integrar as pessoas que se abrem. Para isso, nós vamos precisar estar focados, fazer a nossa parte, buscar os alvos de evangelismo, contar com a célula, talvez também envolver a nossa família, se ela já é cristã, nessa ação evangelizadora e discipuladora. E, como igreja, também precisamos mobilizar a igreja para alcançar os resultados. Para o pastor Ben Wong, ele vai dizer, de acordo com esse texto de Marcos 10, 45, que Jesus, ele disse que ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar a muitos, né? Para salvar os perdidos. Essa foi a missão de Jesus. Ele veio ao mundo para buscar, ele veio como enviado do Pai, como evangelista, né? Foi enviado, ele veio como o envio, né, do apostolado, né? Por isso que a igreja é apostólica. Ela nasceu do envio de Jesus e se tornou uma igreja que é enviada por Jesus, uma igreja apostólica. Jesus foi o primeiro missionário e ele nos chama também para sermos evangelistas e missionários e discipuladores. Jesus focou nos perdidos, naqueles que estavam abertos, né, para a mensagem dele, para todos que estavam abertos para ouvir a sua mensagem de salvação. Assim, ele pregou em várias cidades da Palestina
mas ele deixou a sua igreja. E a sua igreja é o seu corpo. Ele é o cabeça. Nós somos o corpo de Cristo. E Jesus, ele iniciou e fundou a igreja com a mesma missão dele. O nosso papel como igreja é completar o trabalho que Jesus começou, que é o mesmo trabalho que ele fez: buscar e salvar os perdidos, fazer discípulos de todas as nações, ser testemunha de Cristo, do Evangelho, do poder de Deus, e no poder de Deus proclamarmos Jesus em todos os lugares, seja na nossa cidade, região e até os confins da terra. Foi o que Jesus fez, e é com essa missão que nós também devemos viver. A igreja deve ter a mesma missão de Jesus. A igreja deve ser uma igreja que vai atrás dos perdidos, que busca ganhar pessoas, que discipula essas pessoas. Uma igreja bíblica faz o que Jesus fez. É isso que nós vemos na convocação da grande comissão. Isso aqui nós até vimos, esse slide lá no módulo 1, mas eu preciso falar dele mais uma vez para encaixar o estudo de hoje. Nós vemos isso na grande comissão, quando Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que vos tenho ordenado. Então, nessa grande comissão, nós vemos a ação do ide, que é o ir, se dispor a ir até os perdidos. Tem a ação evangelística nesse ide e ajudar essa pessoa a conhecer a Cristo até que ele se abra para o Evangelho e nós a ajudemos a afirmar os valores de Cristo e consolidar a fé dela no batismo, como Jesus falou: ide, fazer discípulos, batizando. Em seguida, Jesus fala ensinando esses discípulos a obedecer, uma terceira ação. E nós também vemos na grande comissão uma quarta ação, ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Esse tudo inclui até a grande comissão, de fazer discípulos. Então, cada um que é ganho deve ser preparado para um dia também se tornar um evangelista, um discipulador para outras pessoas. Esse foi o método de Jesus. E aqui nós podemos organizar em 3 ações que a gente costuma falar muito para as células: o ganhar, treinar e enviar. O ide e o batizar tem a ver com o alcance de vidas, que é o ganhar. É todo esse processo de investir em pessoas, proclamar o Evangelho, contar com o convencimento do Espírito Santo, e também tem a ver com o processo de integração, como o Russell Shedd falou: proclamar o convencimento e integrar. Isso tudo aqui está no ganhar, tem a ver com ganhar. E o integrar também tem a ver com treinar e enviar. O integrar tem as 3 etapas: ganhar, treinar e enviar. Esse integrar é caminhar junto, chamar essas pessoas a caminhar junto conosco, na nossa célula, na nossa igreja, no discipulado 1 a 1, e assim a gente vai ajudando ela, ensinando, estudando a palavra de Deus, vida na vida, e assim ela vai crescendo, aprendendo, e a gente leva ela a fazer a mesma coisa, e juntos nós vamos evangelizar pessoas, ganhar outros. Isso é o nosso trabalho individual, como célula e como igreja. Ensinar a obedecer ao processo de treinar, até chegar ao ponto que ele obedeça a tudo, inclusive a ordenança da grande comissão. Ele também deve ir fazer discípulos de Jesus, que é o enviar. Ele também deve estar pronto para fazer a mesma coisa que nós fazemos, tá? E aí nós vemos no Mateus 9:37 Jesus fazendo isso com seus discípulos. Jesus não só pregou o evangelho sozinho, mas ele também levou os seus discípulos a fazer a mesma coisa que ele fez. Ele treinou os seus discípulos para que eles também fossem enviados a proclamar o evangelho e ganhar vidas. E nesse processo multiplicador, ele chegou a enviar até 72 discípulos, num processo de multiplicação de gerações de discipulado. E, mesmo assim, ele não estava satisfeito,
Porque lá em Mateus 9:37, depois dessas duas missões que ele enviou evangelisticamente, os 12, depois 72, vidas foram salvas, e mesmo assim Jesus falou, a colheita é grande. Tem muita gente para ser ganha ainda, mas os trabalhadores ainda são poucos. E aí Beong vai dizer que nessa declaração de Jesus está dizendo o seguinte, olha, o problema não está com a colheita, porque a colheita está esperando a célula ir até eles, esperando que a gente vá, esperando que a igreja se desperte para ganhar os perdidos. O problema não está com a colheita, porque a colheita está lá para ser ganha. O problema está com a igreja preguiçosa, com a célula preguiçosa, com o nosso comodismo, com a gente só pensando em nós mesmos e não buscando ter o mesmo coração de Cristo, o coração que vai e alcança os perdidos. Jesus teve compaixão pelos perdidos e é a mesma coisa que ele quer de nós, que nós tenhamos compaixão. Quem tem compaixão se torna um trabalhador da colheita. Esse processo de discipulado, de ser um trabalhador da colheita, deve ser a nossa ação, deve ser um estilo de vida nosso, assim como a célula. A célula precisa ser focada nesses valores e nesses ensinos, tem que obedecer esses ensinos. Precisamos treinar a nossa igreja para isso, as nossas células para viver essa realidade. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 6, o apóstolo João vai dizer, aquele que diz que permanece nele, em Jesus, que é de Jesus, que permanece nele, que é discípulo de Jesus, esse deve também andar assim como ele andou. Jesus andou fazendo o bem. Ele andou manifestando a glória do Pai. Ele andou cuidando das ovelhas, ensinando, mostrando o caminho, curando os enfermos, expulsando demônios, acolhendo as pessoas. Esse também é o nosso papel, fazer a obra de Jesus. Ele veio para destruir as obras do diabo, ele veio para fazer com que o reino de Deus se expandisse nessa terra. Essa também é a nossa missão. Nós também devemos ter a mesma missão de Jesus. A célula deve ter a mesma missão de Jesus. Devemos fazer o que ele fez. Jim Wallace vai dizer o seguinte a respeito dessa nossa missão diante desse mundo perdido. As pessoas deveriam olhar para as nossas vidas e compreender o que significa o Evangelho. Nossa vida devia dizer-lhes quem é Jesus e com que se preocupa. As pessoas deveriam nos olhar e, nesse olhar, deveriam olhar Jesus, as atitudes de Jesus, o amor de Jesus, a obediência de Jesus, a intimidade de Jesus com o Pai, a unção que Jesus viveu e operou, na mesma unção, por meio da direção do Espírito Santo. As pessoas deviam olhar para as nossas vidas e compreender o que significa o Evangelho, porque elas veem cristãos verdadeiros, discípulos de Jesus. A grande maioria não vai saber a Bíblia, não vai conhecer a Bíblia, não vai ler a Bíblia, mas elas vão nos ler, elas vão nos ver. E o que é que elas estão vendo? Pessoas egoístas, pessoas reclamonas, pessoas interesseiras, pessoas que não se importam, ou elas estão vendo pessoas que amam, pessoas que perdoam, pessoas que ajudam, pessoas generosas. A nossa célula deve ser também a célula que faz o que Jesus fez, que ama os perdidos, e que as pessoas que nos conhecem, que conhecem nossa célula, que elas sejam impactadas pelo nosso amor, pela nossa obediência à palavra, pela nossa busca pela santidade. Agora eu queria trabalhar alguns conceitos de Ralph Neighbour, quando ele fala do evangelismo bem prático, e vamos começar hoje, mas na próxima aula a gente vai aprofundar bem nos ensinos de Ralph Neighbour sobre o alcance de pessoas, de maneira bem prática. Eu começo, então, com essas duas perguntas de Ralph Neighbour, cada um refletindo sobre a sua própria vida, como foi a sua conversão, o que deu certo para que você fosse ganho para Cristo.
Então, a pergunta que ele faz: você está feliz por ter sido evangelizado? Acredito que todo mundo aqui está feliz, porque o evangelho chegou até você. E o que foi que funcionou no seu caso? Como é que você se converteu? Como é que foi esse processo? Tem que lembrar aí. Daí tem mais duas perguntinhas a respeito disso. Quem foi a pessoa de maior influência na sua decisão de seguir a Cristo? E qual o relacionamento que havia entre vocês? Foi um amigo? Foi um professor? Foi um pai? Foi um pastor? Talvez foi mais de uma pessoa, mas geralmente tem pelo menos uma ou duas que influenciaram mais ou talvez pagaram um preço maior para que você conhecesse Jesus, ou fizeram a ponte, ou o convite, ou intercederam por você, né? E pessoas que te influenciaram, que te amaram, falaram de Jesus. Então, como foi isso? Lembra aí da tua história. Deixa eu, então, aproveitar. Sei que hoje tem bem pouquinha gente, mas eu queria ouvir meus três amigos que estão aqui comigo. Quem foi a pessoa mais importante que te influenciou até Jesus? No meu caso, foi meu pai e minha mãe. Foram eles que me levaram para a igreja desde pequenos, me consagraram, me levaram. E, claro, Deus usou outras pessoas também, pastor da igreja e tudo mais, mas a maior influência foi meu pai e minha mãe. No meu caso, foi a minha avó. Eu ia com ela bem pequena, ela me levava para ir para a escola bíblica. Uhum. Eu ia à noite, ia sempre com ela. Ela realmente foi a que mais me influenciou, Glória a todas as Deus. formas. Glória a Deus. Adailson. É, no meu caso, foi a minha mãe que deu o primeiro passo de ir para a igreja, Uhum. mas a decisão pessoal mesmo foi aqui, quando eu cheguei em São Paulo. E aqui eu morava com um primo, e aí ele casou e a esposa dele já tinha ido na igreja batista. Certo. E aí, quando chegou aqui, eu tive a experiência ainda de ir na Universal com meu irmão. O meu irmão é da Universal. A Uhum. experiência não foi boa. Uhum. Nossa, aí quando eu vim, que conheci a Igreja Batista, aí eu me identifiquei. Mas E houve, tu, então, a indicação da esposa desse seu primo. isso. Ela era aí do Maranhão. Todos eles, né? Era uma cidadezinha aí. Esse meu primo e com essa esposa dele é de uma cidadezinha aí do Maranhão chamada São Mateus. Ah, sim. São São Mateus aí no Mateus. Maranhão. Fica Sim, próximo aí de entroncamento, alguma coisa assim. sim, sim. E aí, É, através deles, eles me convidaram e eu fui. foram E pessoas, tô nela até hoje. pessoas bem próximas, né? Isso, bem No próximo. geral, parentes. Uhum. Ótimo. Poliana. No meu caso também foi a minha mãe. Ela, eu era adolescente ainda, tinha uns 14 anos. Ela Uhum. se converteu e ela levou pastor, eu nunca esqueço o nome dele, é pastor Paulo Lino. Eu acho que ele não é vivo mais não, da igreja, Primeira Igreja Batista de Ilhéus. Foi a minha mãe. Ilhéus, na Bahia. É na Bahia. Aí Ótimo. aqui, quando eu cheguei aqui, foi a minha irmã Lucília que conheceu Uhum. o pastor José Dias e o Uhum. trouxe aqui em casa. Aí foi que Ótimo. a gente pegou firme mesmo, né? Ele conversou, vinha, dava o Uhum. discipulado, e aí foi que Ótimo. nós tomamos realmente a decisão. Glória a Deus. Então, olha só que interessante. Nessa pequena pesquisa que eu fiz aqui com 4 pessoas, se constatou, né, essa pesquisa bem aqui, que Ralph Neighbor é um dos grandes divulgadores, Joel Comiskey também divulga esse mesmo ensino, que aonde eles vão e as pesquisas que eles veem é que quando se pergunta quem ou o que foi responsável por sua conversão a Cristo, a grande maioria vão dizer que a maior influência foi de um amigo ou de um parente. Claro que pode ter várias situações, vários processos Uhum. envolvidos, mas
Os mais influenciadores era alguém próximo, era alguém que estava ali, vamos lá, e vem cá, e vem para lá, vem para cá. Geralmente um amigo ou um parente. E a minoria, né, não tinha influência de ninguém próximo, nem amigo, nem parente, mas foram situações de pessoas desconhecidas que vieram até ele e abriu a porta, né, a mente e foi. Não tinha amizade em si, nem parentesco. Mas isso é a minoria. Olha que interessante essa pesquisa. Responde muita coisa. Nós vamos trabalhar isso. Porque, veja bem, amigo ou parente, estamos falando de amizade. Gente próxima, gente que nos conhece. E não necessariamente um desconhecido. Muito complicado você seguir um desconhecido. Vem para a minha igreja, você nem conhece aquela pessoa. Não é tão simples assim, né? Vamos lá, vamos ver agora. Vamos aplicar essas questões bem aqui. Quando a gente olha para Romanos 10, 13 a 17, vai mostrar um processo evangelístico e discipular. Paulo diz assim, olha, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né, que é o objetivo da salvação dessas pessoas. Mas ele diz assim, como, porém, essas pessoas invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram, que não teve ninguém que proclamou? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, vejam bem, o objetivo do evangelismo, do discipulado, é levar a pessoa a invocar o nome do Senhor, crer numa mensagem, a mensagem de Cristo. A fé vem pela palavra de Cristo. Mas que isso, para que a pessoa invoque o nome do Senhor, para que elas creiam e invoquem, é preciso que elas ouçam a mensagem. É preciso que alguém pregue. É preciso que alguém seja enviado. Alguém vá até ele. Percebem? Vocês conseguem perceber o processo de evangelismo aqui, discipulado? Ralph Neighbor, então, organiza essas ações aqui, para que haja um resultado no evangelismo. De acordo com Romanos 10, que a gente leu, é preciso enviar, sermos enviados como igreja, ser uma igreja que é enviada para alcançar e ir até os perdidos. É preciso pregar o evangelho, falar de Jesus, para que elas ouçam e tenham uma oportunidade de crer. Nem todas vão crer, mas pelo menos elas têm uma oportunidade de crer e assim invocar ou pedir que Jesus entre no seu coração. Percebam que isso aqui é um processo e depende de nós, né? E outra coisa que Ralph Neighbor vai aplicar. As pessoas precisam montar o quadro todo sobre o plano da salvação antes de tomar a decisão mais importante de suas vidas. Nem todo mundo se converte numa primeira tacada, numa primeira visita, numa primeira pregação. Nem todo mundo. Na verdade, isso é outra questão que nós vamos ver. No geral, as pessoas precisam entender mais sobre essa mensagem para que elas conheçam e aí sim essa mensagem faça todo sentido na mente delas, para que também a decisão não seja emocional simplesmente, mas que seja uma emoção que envolve tudo, todo o ser dessa pessoa, e ela deve entender e conhecer realmente para onde ela está indo e o que significa ser um discípulo de Jesus, o que significa caminhar com Jesus. Por isso, Ralph Neighbor vai dizer que a gente tem que explicar, a gente precisa entender que é um processo de evangelismo. Vai precisar de estudos bíblicos, vai precisar caminhar com essa pessoa, ter paciência para que ela monte um quebra-cabeça na mente dela sobre o que significa essa salvação, andar com Jesus, fazer parte da igreja, ser um discípulo de Jesus. Então, olha, que é só um exemplo, né, que Ralph Neighbor vai mostrar. O quebra-cabeça pode conter questões como essas, que são importantíssimas. Saber quem é Deus, ele é Deus único, as características desse Deus, o Deus da Bíblia, não é o Deus que eu criei, que eu inventei na minha mente, né? É o Deus bíblico, verdadeiro e único. É preciso também saber
que o diabo é um ser real, ele é enganador, ele nos tenta. É preciso entender isso, que ele segue o nosso entendimento, que ele deseja que sejamos rebeldes contra Deus. É preciso entender o que é o pecado. O pecado é rebelião contra Deus, de que forma ele se apresenta, ele vem do coração. As pessoas têm que entender que todos são pecadores, entender que a salvação vem pela graça, o que é a salvação, o que é a nova vida que Cristo vem para oferecer, o que é essa fé que vem de Deus que nos salva e essa fé que devemos caminhar, que é o fruto do Espírito. Quem é Jesus? Não o Jesus que se ouviu dizer, mas o Jesus bíblico, o Jesus que não tem como desassociar das suas palavras e dos seus ensinos, para que conheçamos o Jesus verdadeiro. O que significa esse perdão, esse sacrifício que ele se ofereceu por nós na cruz? Quem é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade? Ele quer habitar em nós, ele quer nos dirigir, ele quer nos regenerar. Então, é um quebra-cabeça mais ou menos como esse aqui, ó, que as pessoas precisam entender, tem que fazer sentido na mente delas, entender o que é essa decisão, o que significa sair dessa escuridão, dessa falta de ignorância, desse engano, das mentiras de Satanás para ir para a verdade, para o reino de luz, para o reino do amor de Deus, para viver em novidade de vida de acordo com um novo sistema de valores que é o reino de Deus. Sair do império das trevas e caminhar no reino de luz, o reino do Senhor. Ela precisa entender tudo isso, e isso tem a ver com o ensino, com o discipulado. E o evangelismo envolve esse processo discipular, de ajudar a pessoa a entender essa caminhada até que ela se torne alguém que entendeu o que significa esse convite à salvação e ela se abra, que ela invoque, creia e invoque o nome do Senhor e seja salva e viva de acordo com essa mensagem, tá? Então, diante disso, Ralph Nebo vai dizer assim que, olha, existem alguns mitos a respeito do evangelismo, que a gente acha que é, mas não é bem a verdade, sobre quando se fala o tema evangelismo. E existem algumas realidades que contrapõem a esses mitos. Precisamos entender quais são as realidades. E essas realidades nos trazem novas implicações de como devemos viver, de como deve ser a nossa vida, como deve ser a nossa célula e nossa igreja focada no evangelismo de acordo com realidades e não com mitos que criamos na nossa cabeça. Então, olha só, são 5 que Ralph Nebo vai trabalhar. O primeiro mito que ele traz no estudo dele é o mito de que evangelismo significa alcançar pessoas estranhas. Não. A realidade que se tem constatado cada vez mais é que a maioria das pessoas é alcançada por amigos, por pessoas conhecidas, pessoas que estão ali influenciando, chamando para caminhar com ela, amando, fazendo a obra de Deus com ela, convidando, visitando, trazendo para a igreja, trazendo para a célula. É um processo de alguém que está criando vínculo. Se não tem vínculo, ela cria vínculo. Em muitos casos pode ser um parente, mas também é um amigo, alguém que está criando vínculo com essa pessoa. Ela não vai seguir uma pessoa estranha. Isso não é comum. Pode acontecer, mas é exceção, porque evangelismo significa alcançar estranhos. Inclusive, o processo de integração na igreja não pode ser com estranhos, tem que ser com gente que ele conheça, que é um pastor, conhece a igreja, com quem que eu vou caminhar mais de perto, precisa ter célula para acolher essas pessoas, né? Para que ela se sinta bem, tenha amigos e ajude ela a consolidar na fé. Diante dessa realidade, qual é a implicação? A implicação disso é que os membros da nossa igreja devem focalizar o seu amor, a proclamação e a oração nas pessoas mais próximas a elas, ou nas pessoas que elas vão ter alvos de evangelizar. Eu posso até não conhecer, mas eu vou procurar conhecê-la. Vou visitar mais de uma vez, vou chamar para caminhar comigo e vou ajudá-la a entender o que significa o evangelho, vou amá-la, vou cuidar dela até que ela se converta, vou pagar um preço por ela de oração, e ela se convertendo, eu vou ajudar ela no processo de crescimento espiritual. Essa é a implicação. Eu vou caminhar com pessoas. Se eu quero ganhá-las para Jesus, primeiro eu preciso ganhar elas para mim.
para ser meu amigo. Quer ser amigo de Jesus, tem que ser meu amigo também, né? Vem ser amigo de Jesus sendo meu amigo, porque nós somos um corpo, somos família de Deus. Essa que é a implicação. O segundo mito sobre evangelismo é que a maioria das pessoas é alcançada só por pregadores profissionais, só para aqueles grandes pregadores, teólogos, mas a realidade não é essa. A maioria das pessoas é alcançada pela influência e investimento de cristãos comuns, pessoas que caminham próximas dela. Um amigo, um parente, os pregadores são ótimos e são necessários e fazem toda a diferença, mas a maior influência, logo ali no dia a dia, são pessoas comuns. A implicação disso é que nós não iremos depender apenas dos pregadores. Nós vamos treinar cada pessoa da célula, cada pessoa da nossa igreja a compartilhar Jesus com seus alvos de evangelismo, com palavras e ações. Ações práticas de amor. E palavras e ensino. Elas precisam aprender a compartilhar o evangelho, fazer estudos bíblicos e demonstrar ações de amor por essas pessoas que são alvo do evangelismo. Terceiro mito que Ralph Negro traz é a conversão normalmente é instantânea. Mas a realidade é que isso é muito raro. A conversão geralmente é um processo. Basta cada um poder falar aqui, se eu fosse perguntar de novo, o próprio Adailson, né, ele falou que foi um processo no Maranhão e em São Paulo, até ele se converter. E cada um de nós, de alguma forma, foi um processo. Eu fui criado no Evangelho até entender a mensagem, entregar a minha vida e caminhar com Jesus. Eu lembro do meu sogro, né, que ele passou 20 anos sendo alvo de evangelismo da minha sogra e um pouco menos da minha esposa, que não foi, minha esposa foi a segunda a se converter na casa dela, acho que uns 2 anos depois da minha sogra, 1 ou 2 anos. Então foi quase 20 anos também da minha esposa tendo como alvo seu pai. E eu, por exemplo, tive, acho que pelo menos mais de 10 anos também nesse processo de ajudar a ganhá-lo para Jesus, até que ele se converteu. Ele passou por várias etapas, até ele frequentar uma célula, frequentar a igreja. Ele era religioso e ele não tinha, né, esse hábito de uma igreja evangélica. Então, foi todo um processo para ele começar a ir. Eles se mudaram de um bairro para o outro. Aí, nesse outro bairro, tinha uma igreja evangélica bem de frente. E aí, a igreja católica era mais longe. E todo mundo da igreja no mesmo bairro, assim, todo muito próximo, foi criando vínculo com ele. Então, foi, tipo assim, segurando ele, né, na igreja evangélica. E a minha sogra ia, e aí ele não teve como não ir. Começou a ir toda semana, mas foi todo um processo, não foi tão rápido. Frequentava a cela por algum tempo, até que chegou um momento em que ele foi diagnosticado com um problema no coração, precisando fazer um procedimento cirúrgico. Ele imaginava que ia ser um stent, mas na verdade foi uma ponte safena, mas ele estava meio que sentindo que seria algo muito sério. E aí, nesse período em que foi diagnosticado, precisava cuidar do coração até a cirurgia, durou acho que mais ou menos uns 2 ou 3 meses. Foi nesse processo que ele pensou que ia morrer, começou a se abrir mais para a mensagem, até que ele se converteu antes da cirurgia. Ele acabou ganhando 2 corações, né? O físico e o espiritual. Então, foi todo um processo e o tempo de Deus para que ele se abrisse para o Evangelho. Mas a semente foi sendo colocada ali, ó, até que colhêssemos o fruto. Então, a implicação dessa questão de que a conversão geralmente é um processo, a implicação é que iremos oferecer muitas oportunidades para pessoas ouvirem o Evangelho. Teremos paciência para que, na hora certa, ele seja maduro para a colheita. Não vamos forçar a barra. Nós vamos investir, nós vamos orar, nós vamos, sempre que puder, buscando as oportunidades para falar de Jesus, demonstrar amor de Cristo, né?
Um quarto mito é que evangelismo significa apenas dizer as palavras corretas. Se você decorar os textos bíblicos certinhos e você falar, então vai dar tudo certo, você vai ter resultado. A realidade não é bem essa. A realidade é que o evangelismo ocorre por meio de orar pelos perdidos, relacionamentos de amor e também por dizer as palavras corretas. É todo esse envolvimento, todo esse relacionamento, esse investimento em oração para que o Espírito Santo convença, de criar vínculo e investir nessa pessoa, caminhar com ela, ajudá-la, falar de Jesus, demonstrar amor prático, né? Então, isso é muito importante. Então, qual é a implicação disso? É que, já que é assim, nós iremos encorajar os membros da igreja a expressarem o amor de Cristo com ações e palavras. Não só com palavras, mas com ações. É preciso criar vínculo, se encontrar com a pessoa, visitar, levar um bolo, cuidar nas suas necessidades. E assim nos vai amolecendo o coração, até que o evangelho encontre espaço no coração dessa pessoa e ela se abra, né? E última questão, né, que Ralph Nagel traz, o quinto mito seria que as pessoas são levadas a Jesus por meio da influência de apenas uma pessoa. A maioria não é apenas uma pessoa que influencia. A realidade é que quanto mais cristãos, estou falando de bons cristãos, né? Porque um mau cristão pode atrapalhar alguém, né? De se achegar a Jesus. Mas quanto mais bons cristãos, cristãos fiéis, uma pessoa incrédula conhecer e se relacionar, mais ele pode ser influenciado. Vai cercando essa pessoa por meio dos relacionamentos com outros crentes. Então, a ideia não é que você evangelize sozinho, mas que você envolva essa pessoa com outros cristãos, sua família, sua célula, sua igreja, para que ele tenha mais influência de pessoas crentes. E a implicação disso é que nós iremos apresentar os incrédulos, os descrentes, a tantos cristãos quanto for possível, para que ele vá se relacionando cada vez mais com crentes, até o ponto que ele diga: uau, é com essas pessoas mesmo que eu quero conviver, porque elas me ensinam coisas tão importantes. Elas são amorosas, elas se importam comigo, né? Então, é assim que nós fazemos toda a diferença na vida das pessoas. Tá? Outro ponto desse ensino de Ralph Nagel é que a gente traz de tudo isso também que a gente já falou, é o princípio da semeadura e da colheita. É isso que mais nós vemos quando se fala de evangelismo da Bíblia. Jesus falou mesmo, né? Um semeia, outro colhe. Então, é um processo de semear até colher. Nem sempre vai ser por nossa maior influência que alguém vai se converter, mas pode ser influência de várias pessoas. Nós podemos ser uma dessas influências. Às vezes, a pessoa diz assim: mas eu nem tenho um dom de evangelismo. Tudo bem, mas você pode influenciar, você pode amar, você pode se envolver, você pode ajudar um evangelista a ganhar outra pessoa para Jesus, criando vínculo com esse descrente. Muitas vezes eu tenho feito isso. Às vezes eu não tenho alguém que está sendo alvo, pelo menos que está dando um resultado no momento, né, do meu evangelismo. Ainda não. Já estou semeando para o futuro. Mas aí tem alguém que já está quase colhendo outro, que está mais próximo, está mais maduro para ser colhido. Eu vou lá e ajudo ele. E muitas vezes eu ajudei essa pessoa a ganhar ela para Jesus. Então, eu faço parte desse evangelismo, né? Evangelismo pode levar tempo e deve envolver muitas pessoas. É o que nós vemos nesse texto também de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, de 4 a 9, um texto muito conhecido, né? Olha o que Paulo diz: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos, apenas servos, né? Servos, por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um, convencimento, né, do Espírito Santo. E daí ele diz aquela frase bem famosa, né? Eu plantei e Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Olha o trabalho em equipe. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Nós somos uma equipe. E cada um receberá o seu galardão. Tem bênção, tem recompensa celestial, né?
segundo o seu próprio trabalho, para aquele que se envolver no trabalho do evangelismo e do discipulado. Porque de Deus somos cooperadores, todos nós somos cooperadores de Deus e uns dos outros no alcance de vidas. Por isso que a célula é maravilhosa, porque a gente se ajuda. Então, nós somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. E outro princípio que a gente extraiu aí de todas essas implicações é o princípio da amizade. As pessoas na Bíblia eram frequentemente levadas a Cristo por meio de amigos ou parentes. André levou Pedro a Cristo, e assim ele conheceu Jesus. Tem um texto, depois você dá uma lidinha. Mateus levou seus companheiros de trabalho e amigos incrédulos a Jesus. Ele levou os outros publicanos, né, para um jantar na sua casa com Jesus. E ali Jesus veio pregar não aos sãos, mas aos doentes, porque o médico veio para os doentes, né, para os que precisam, né, que é o texto também bem conhecido. Então, eram os amigos de Mateus. Cornélio, também aquele soldado romano, ele influenciou seus parentes e soldados amigos a receberem a Cristo por meio da visita de Pedro, e Pedro evangelizou a sua célula, né, seus amigos descrentes, que ele chamou para sua casa para ouvir a mensagem do Evangelho. Lídia e o carcereiro de Filipos levaram suas famílias a Cristo quando eles receberam a mensagem. Então, perceba o princípio da amizade acontecendo. E a Bíblia dá muitos outros exemplos. Então, eu trago mais um exemplo nosso. Nós, nesse final de semana, nós batizamos o sobrinho de Eloilma. E é um rapaz de 15 anos, e foi um processo para ganhá-lo para Jesus. Os pais dele não são crentes ainda, mas nós estamos orando para que isso aconteça, investindo para que isso aconteça. E o Cauã também não era um cristão, mas nós sempre oramos, né, por essa família, eu, minha esposa e meus filhos, até que nós nos mudamos, nós passamos 4 anos em Curitiba, e nós voltamos para cá, tem quase 2 anos, em São Luís, e eles são de São Luís, e nós voltamos a ter um vínculo, a estar perto, e aí o Cauã já tem uma idade para caminhar mais com a gente, e a gente ficou junto o tempo todo. Ele ficava com a gente ia para os cantos, porque ele tem os primos, né? E são amigos. E aí, nesse Vida na Vida, a gente ficou muito junto no vai e vem, até que ele se converteu, né? Então, pense na alegria nossa. E foi um trabalho nosso, em conjunto. Foi a nossa família evangelizando ele. E ele se converteu no ano passado e a gente começou a discipular ele. Então, ele vem aqui para casa, alguns finais de semana, pelo menos uma ou 2 vezes no mês. Então, a gente tudo é muito intencional, a gente vê filmes evangélicos com ele, a gente faz culto junto, a gente discipula, faz estudo bíblico e integramos ele numa célula de adolescentes da igreja. E assim chegou o momento dele se batizar. A alegria nossa foi dupla, porque nós batizamos ele e o meu filho, Arthur, de 12 anos, que também já estava pronto, mas chegou a hora certa do batismo e os dois se batizaram juntos. Olha que alegria. O princípio da amizade faz toda a diferença. Inclusive, tanto no evangelismo como no discipulado, foi um processo e foi um trabalho em equipe. E minha sogra e meu sogro já vinham também evangelizando ele, e nós, a nossa família, também. E assim nós tivemos esse fruto do trabalho em equipe, né? E a célula dele também trabalhando. Então, nós louvamos a Deus por esse fruto. Mas o princípio da amizade, o princípio do processo da semeadura e da colheita fez toda a diferença. Tá? Outro ponto, já estou indo mais para o encerramento desse estudo. Agora eu trago o ensino do Ben Wong, quando ele fala que existem 3 áreas para alcançar pessoas. 3 áreas em que podemos investir buscando alcançar pessoas. Primeira área, ele vai dizer que são pessoas da nossa influência imediata. Quem são essas pessoas da nossa influência imediata? São as pessoas do nosso dia a dia, pessoas que nós conhecemos, da nossa convivência, seja da família, parentela maior, amigos do dia a dia, né? Pessoas que a gente convive na escola, no trabalho,
da vizinhança, pessoas que a gente está sempre se encontrando, seja a gente conhece pelo nome, seja porque a gente pratica esporte junto, né, ou alguém que a gente conhece ali, né, é alguém da nossa influência imediata, porque é alguém que a gente já convive, alguém que a gente já conhece de alguma forma, que precisa de Jesus, e a gente pode ser muito mais intencional em buscar oportunidades de ganhá-las para Jesus. Tom Wolfe vai dizer o seguinte sobre essas pessoas da nossa influência imediata. São relacionamentos interpessoais através de laços e tarefas comuns. E essa é a chave de Deus para uma rápida propagação das boas novas. Ou seja, pessoas que você já se relaciona através de laços e tarefas comuns. Ou seja, pessoas que têm o mesmo parentesco, pessoas que convivem na mesma comunidade, mesmo dia a dia, no mesmo lugar, mesmos lugares, né? E mesmo os mesmos interesses, né? Na escola, no trabalho, vizinhança, pessoas mesma comunidade, mesma região, pessoas que a gente está sempre vendo, né, no nosso dia a dia. Talvez não todos os dias, mas uma vez por semana, uma vez no mês, pessoas que a gente tem acesso, pessoas que a gente conhece pelo nome. São as pessoas da nossa influência imediata. Muitas vezes nós estamos ali com elas, mas a gente não é intencional, a gente não busca meios, a gente não fala de Jesus para elas e a gente perde oportunidades. Essa aqui, se buscarmos fazer uma lista de pessoas que a gente quer alcançar, logo de cara a gente lembra dessas aqui, dessa primeira área de alcance de vidas. São as pessoas da nossa influência imediata. Mas não tem só esses. Tem outros que também nós podemos investir. A segunda área, segundo o Beong, são as pessoas que têm a ver com o grande mandamento do amar o próximo. Pessoas que têm a ver com o grande mandamento, amar a Deus, e aqui é no sentido de amar o próximo. Daí, sobre amar o próximo, a gente lembra de uma conversa que Jesus teve com uma pessoa e perguntou para Jesus, né? Quem é o meu próximo? E aí, para responder, Jesus falou que ele deveria amar o próximo, né? Mas quem é o meu próximo? Jesus responde essa pergunta contando a parábola das mais famosas da Bíblia, que a gente sabe, né? A parábola do bom samaritano. E o ponto central dessa mensagem do bom samaritano é que o meu próximo não é a pessoa que mora ao lado da minha casa, mas a pessoa que está em necessidade e não pode ajudar a si mesma. Lembram da parábola? Passou o levita, passou o sacerdote, não se importou com aquele homem que estava ali no chão, ferido, foi assaltado e machucado, não tinha nada. Mas, de repente, passou um samaritano, e ele era um bom homem, porque o samaritano era conhecido como uma raça mestiça, de pagão. Mas foi esse pagão aí que amou. Ele fez a diferença. Ele passou por perto e resolveu ajudar. Ele não conhecia aquele homem, mas ele se importou. Ele sentiu a dor dele e resolveu fazer a diferença. Então, essa é a pessoa que é o meu próximo. É alguém que está em necessidade e não pode ajudar a si mesmo. Se eu estou disposto a estender uma mão ajudadora, então eu sou o seu próximo, né? Então, tem muita gente assim, que é aquela pessoa que não é da minha influência imediata, mas se eu decido ir até ele, eu posso criar vínculo e ajudá-lo. Foi o que o samaritano fez, criou vínculo, ajudou ele nas suas feridas, carregou ele, levou até um lugar para ser cuidado, pagou, né, visitou. Ou seja, fez todo um trabalho de um amigo, né? É alguém que ele não tinha vínculo, não tinha influência imediata, mas ele procurou ter. Nós podemos também sair da zona de conforto e ir até esses, que eu decido ir atrás deles. São as pessoas necessitadas, negligenciadas, e tem muitas, né, na nossa cidade, na nossa região, tem muita gente que nós podemos investir no dia a dia. Para isso, precisamos também estar abertos para novos relacionamentos, porque são pessoas que não têm aquele vínculo, eu vou procurar criar. É aquela pessoa que eu posso buscar intencionalmente construir um relacionamento que antes não existia, tá? E por fim,
Beong vai dizer, e por isso nós precisamos ser intencionais como célula, buscar alvos de evangelismo. Talvez a gente vai fazer visitas a hospitais, né? Nós vamos visitar as casas de pessoas próximas, ali da onde a gente se reúne, ou da onde a gente mora, buscando criar vínculo. Não tem ainda, mas a gente pode buscar criar, né? Pode ajudar quem precisa, entregar um sopão. São meios da gente criar vínculo e estar com essas pessoas. De repente, eu posso tirar uma pessoa da rua, talvez eu não tenha como tirar, mas eu posso fazer uma parceria com uma casa de recuperação e ajudar a colocar essa pessoa lá. Isso é bem a ver com o bom samaritano. Nós já fizemos isso muitas vezes. Ajudar a tirar pessoas da rua, daqui de São Luís, e levar para um local, uma casa de recuperação, que a gente tem uma parceria, mas que a gente visite, ajude a manter essa pessoa lá e depois ajude ela a se integrar numa igreja, né? Ok. E a terceira área que nós podemos alcançar pessoas é por meio da grande comissão. Na grande comissão, Jesus falou: ide fazer discípulos de todas as nações. Então, veja bem, fazer discípulos não é só de perto, é também de longe. É de perto e de longe. Não é só de perto, mas também de longe, que são os povos não alcançados, que também é nossa responsabilidade de pregar não só em nosso Jerusalém, mas Jesus falou sobre o Espírito Santo, né, em Atos 1:8, sereis minhas testemunhas, né, tanto em, né, lembram disso, Jerusalém, como Jerusalém, tanto Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós precisamos nos envolver com os povos não alcançados. Significa o quê? Fazer discípulos de outras nações, que são os não alcançados, nos lugares não alcançados, né? Para isso, nós, se tivermos, né, uma direção de Deus, sermos os missionários que vão, né? Se não somos nós que vamos, nós podemos orar e contribuir no sustento daqueles que estão indo, e nós podemos ser uma igreja missionária, uma igreja que se envolve, que ajuda, que investe, que prepara os missionários e envia eles, e sustenta eles, e vai com eles, né, visita eles no campo, como a gente faz aqui também, muito em nossa região. Nós, como igreja, nossa igreja mesmo, nós estamos enviando um rapaz nesse fim de ano para o Iraque, que vamos precisar ajudá-lo, prepará-lo. Já preparamos ele por um ano inteiro no curso que a gente tem de tempo integral de preparação de obreiros. Investimos nele e agora a porta se abriu e nós vamos precisar ajudar no envio dele. Já fizemos uma feira missionária aqui, juntando várias igrejas, que vai ajudar nesse envio. E nós vamos sustentá-lo lá, e nós vamos visitá-lo, tudo aquilo que precisa, vamos pastoreá-lo também à distância. Hoje, né, nós temos a internet, fazemos videochamada, e além disso, nós temos um casal com uma bebezinha que devemos enviar no início do ano que vem para a Tailândia, também da nossa igreja, e temos outros interessados na nossa igreja também aí. Nós temos uma moça que quer ir para a Síria, e nós já temos uma missionária na Tailândia, mas a obra não para. Nós precisamos ser uma igreja missionária, uma igreja que envolvida, que fala sobre isso, que encoraja a igreja a se envolver com missões, que paga um preço para isso. E isso tem a ver com a grande comissão, com a busca por alcançar pessoas e ter o mesmo coração de Jesus, o coração pelos perdidos. Fazer a nossa parte. Se cada um fizer a sua parte, nós podemos fazer grandes coisas. Isso aí, agora eu trago essas perguntinhas, de acordo com o que a gente viu até aqui, o estudo é até aqui, a gente vai fazer um mini debate, depois a gente vai para as partes finais, né, da nossa aula, mas hoje temos bem pouquinha gente, mas mesmo assim eu sei que vocês podem me ajudar, né? O que é que chamou a sua atenção até aqui do que a gente viu? Falamos sobre várias questões de evangelismo, alguns textos bíblicos, falamos de mitos, realidades e implicações, algum deles chamou sua atenção. E o que você, sua família, célula, igreja podem fazer para alcançar pessoas, tendo em vista, né, as pessoas da nossa influência imediata, as três áreas: influência imediata, pessoas
que são meu próximo, que eu devo amar, e a grande comissão, que são as outras nações, tá? Então, fiquem à vontade, tá, para participar. Deixa eu abrir aqui a nossa conversa. E aí, gente, o que é que vocês pensaram em tudo aí que vocês ouviram? Eu estou lembrando da lista do ECOS. Lembra da lista do ECOS? Estou com ela aqui, a Fala ferramenta. aí. E ela Ótimo. tem Nós as- vamos os trabalhar passos. isso na próxima aula. Ah, e eu estou incentivando os irmãos. Por exemplo, eu tenho um alvo da minha célula tem um alvo, e a igreja também. Uhum. Eu ganhei meu irmão para Cristo, é super católico, ele, mas a esposa dele faleceu, ele estava no interior, veio morar aqui, ele tinha mais influência da esposa, que era muito católica. Uhum. Então, eu tô por amizade mesmo. Isso. E ele veio para cá e disse que não queria saber de igreja, evangélico. Uhum. Aí eu já oro com ele, Mas já tem um oro. parente, né? Tem um parente É, para fazer a diferença. é, pois é, interessante. Mas ele tem aquele paradigma de levar ele para a igreja, né? Uhum. Mas a igreja tá perto dele. A igreja está perto, a igreja está bem perto, ele nem imagina, né? Exato. Eu já orei com ele, inclusive eu fiz o removendo pedra com ele. Ele tinha medo, Ótimo. ele caiu de uma escada, um acidente há vários anos. Ele tinha um trauma de altura. Uhum. Aí lá no local que eu tô, no sítio, eu mandei ele subir a escada. Antes eu pedia para ele pedir, ele não subia de forma alguma. Uhum. Agora ele já teve coragem de subir. Então Graças a Deus. e também orar para ele tirar as mágoas de algumas pessoas. Ótimo. Isso foi muito bom. Mas ele é um processo, né? É um processo. Tem que ter paciência, é isso. E também como eu faço hidroginástica 3 vezes por semana, eu tenho um ex-colega de aula da minha época que eu estudei o ensino médio. Uhum. Ele está lá comigo, né? Aí Uhum. super católico também. Deus só coloca super católico amigo. Mas aí eu tô e ele já me convidou para conversar, para dar aula de Uhum. violão para ele. Uhum. Ele tem um E violão que aí? está encostado e vou te dar aula aí, viu? Aí, pronto. A E estratégia aí vai aparecendo, né? O negócio é criar vai. vínculo. E a estratégia vai aparecendo para estar junto, né? E quando está É, junto, oportunidades aparecem. e ele, na aula mesmo, lá do meu lado, abre o coração, ele vai falando algumas necessidades, um problema sério. Ele disse que não tinha contado para ninguém, contou para e que eu podia ajudá-lo. Que está enfrentando o serviço uma perseguição seríssima Uhum. de um chefe lá. E eu, Ele compartilha, né, situações isso, difíceis para você, você ora, né? Olha só, isso, oportunidades maravilhosas. exatamente. Então, é isso. Ele disse, olha, e aí Muito bom. depois, na semana seguinte, eu perguntei, e aí, como foi lá o conflito, como é que está lidando com isso? Não, é assim, Vai é um pastoreando processo. ele, né? Vai pastoreando Isso, ele. isso. Muito bom, muito bom. É isso aí, esse é o processo. E a Daílson, o que é que você achou aí? Ou então, o que é que você está fazendo? Uhum. Realmente é um processo mesmo na prática, né, que nós enfrentamos. Temos, vamos dizer assim, o contexto pessoal nosso, né, que nós enfrentamos na célula, e o contexto da igreja, a visão dos batistas ter essa parte de missões, por exemplo, missões nacionais em plena campanha, Uhum. mas a igreja ainda tem aquela visão antiga de, não, vamos ajudar financeiramente. Não, meu irmão, mas esqueça Uhum. essa questão, nós vamos ajudar sim, mas você é o missionário, Uhum. né?
o missionário, você é o missionário número um da sua família, dos seus Isso, parentes, seu relacionamento. E isso. aí, esse é o desafio que mexe com a gente, né? Mudar a De nós, mentalidade, né? Mudar a mentalidade, isso, né? isso, mudar a mentalidade, aquela coisa, não, para aí, nós não vamos pagar para fazer missões, não, ajudar Isso, sim, aquela isso. questão, mas é um processo que a igreja tem que mudar, né? Tem gente que só paga e lava a mão, né? Não, eu já paguei, não sabe nem Isso, quem é, não sabe de nada, não aham, faz nada, mas eu paguei e isso, pronto, lavei minha mão. isso. Então a gente ainda tem pelo fato de ter essa cultura, né, de missões, aquela coisa toda, a gente ainda tem um pouco desse desafio. Agora, na prática, é algo que a gente somos desafiados todos os dias, porque, vamos dizer, tem dia que essa aula vai ter um convidado, outro, e quando não tem, É, ou até na igreja mesmo, isso. tem domingo, aparece pessoas assim que falam, meu Deus, tanta gente aqui precisa de cuidado. Aí você olha Uhum, assim, quem é essa pessoa aqui que eu possa responsabilizar para isso, ela cuidar? isso. E aí é a questão do discipulado, aí nós vamos voltar lá na questão de quando bem o Ralph Ney traz a questão do uma pessoa próxima, parente, tem que ser Isso, alguém de confiança, isso. como o pastor Zé Carlos colocou aí, de ser o seu irmão, alguém próximo, que ela Uhum, possa confiar. E isso é uhum, importante para que a gente possa o evangelho avançar. E isso. aí nós temos outro problema, que às vezes quando nós se convertemos, se afastamos dessas pessoas Uhum, e querem ficar só no meio dos cristãos, e as pessoas precisam da gente, né? isso. Ótimo. E aí você tem agora também ferramentas, né, e materiais para treinar o povo. O, Vai ser ótimo. essa lição da semana passada, eu falei para eles assim, ó, aquela lição de lealdade, Uhum, eu falei, ó, nós vamos ter um sábado exclusivamente para a gente trabalhar essa questão maravilha, como liderança e maravilha. chamar Depois diretoria, o pessoal. me conta esses frutos aí, gente, que vocês estão fazendo. Não só quem está aqui, mas os outros que estão ouvindo essa aula depois. Me conta os frutos dessas bênçãos. Tá Tem ok, uma, pastor Alexandre. eu aprendi no módulo com o Roberto Lai, até ele falava que o teu potencial evangelístico é diretamente proporcional ao número de pessoas que você conhece Isso, que não, que não são crentes, né? isso. Aí tem um novo convertido que está conosco na igreja, ele é novo convertido, já batizado. Ele no início ele disse que queria abandonar todos os amigos, Uhum, porque não eram, era de farra, era de sim, coisa, de orgia. Eu disse para ele, não, você tem que continuar com seus amigos, mas agora você tem que influenciá-los para o mundo, influenciar nesse isso. sentido de Você não vai sair do mundo, né? Você vai estar no mundo sem ser do mundo. pois é. Então a mentalidade dele é, não, eu vou ficar só com os crentes aqui, só com o povo de Deus. Não, mas ele continua, mas Ah, você, se você foi abençoado, que vai teus lá e amigos também abençoa. abençoam também. Inclusive, Eles, leva tua célula junto para evangelizar exatamente. esses teus amigos. Pois Essa é é. a visão. Poliana, Pastor, estou só tá ouvindo aí os pensando. pastores falar, né? Só tem pastor aqui. Então, é isso aí, pastor. É a questão do evangelismo. Eu sempre tenho falado sobre isso na célula. Uhum, E é interessante, pastor Alexandre, que sempre Deus coloca aquela pessoa que a gente vê um potencial muito grande. Eu uhum, tenho uma senhora na célula, ela é ex-presidiária. Ela ficou muitos anos presa aqui em São Paulo, ela cometeu alguns delitos, e eu uhum, já conheço ela já tem uns 15 anos. uhum. Mas ela fala assim para mim. Ela falou, Poliana, eu convido as pessoas, eu falo de Cristo para as pessoas, eu conto o meu testemunho e eu trago para a célula. Eu não sei Glória, ler nem escrever, mas eu sei glória. que aqui você tem capacidade de colocar as pessoas para cuidar. Um ajuda o E outro. eu achei interessante, pastor, foi isso que foi falado, né? Que é um ajudando o outro, né?
como ela tem essa facilidade, ela anda muito, conhece muita gente, então ela tem essa facilidade. E esse trabalho em conjunto, assim, é maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, essa mina que eu estou discipulando, foi ela que trouxe a célula, me apresentou, e aí a Graças a gente Deus. desenvolveu uma amizade. E já tem outra senhora também, que está vindo na célula também, Olha aí. e também vai ser discipulada. Então, é esse trabalho em conjunto. E é como falou assim, que às vezes as pessoas falam assim, como o pastor Adailson falou, ah, não, vamos, os missionários e tudo, mas eu penso assim, nós temos que fazer missão aonde nós estamos. Isso, Aonde nós estamos. isso. Pastor Alexandre, eu enfrento um problema muito grande aqui onde eu moro. Aqui em frente à minha casa tem um bar. E Uhum. eu a conheço, inclusive no sábado, teve a célula dos jovens aqui, e ela veio. Ela veio aqui. Uhum. O pastor Adailson orou por ela, o irmão Sérgio também. Uhum. E é uma dificuldade muito grande que eu tenho. Mas, pastor, ela tem, assim, um respeito. Ela Olha aí. respeita. Quando eu tenho os Pelo encontros aqui, testemunho, né? isso, ela respeita. E, assim, é um alvo das minhas orações. Porque eu falo, eu Isso. creio no nome de Jesus que um dia esse bar vai fechar e essa mulher vai se converter. No nome de Jesus. Amém. Isso que a Poliana está falando, pastor Alexandre, foi interessante. Nós estava, o irmão Sérgio ministrando, a gente estava lá também, e era a célula de jovens e adolescentes. E aí ela Uhum. parou lá, veio, tinha até bebido umas, chorou. Depois chegou o marido e se aproximou. Aí quando a gente terminou a célula, a gente ficou em volta dela ali, orou Isso. com eles. Isso é da oração da irmã Poliana aí Isso. junto com a célula dela, que é o fruto do trabalho dela ali. Sai das É quatro paredes, desafiador. né? E vai. Isso, bênção. Ótimo. Glória a Deus, queridos. Muito bom, gente. Vamos então para o encerramento dessa aula muito maravilhosa, essa aula, muito prática. Então, agora vamos para a nossa ilustração para a reflexão. É uma história real a respeito do Titanic, da tragédia do Titanic. Não foi só a tragédia, teve algumas histórias bem interessantes. Veja bem, o tema é Boas Notícias à luz de más notícias. No dia 15 de abril de 1912, já tem mais de 110 anos, o navio Titanic, conhecido como impossível de afundar, o Mega Ultra Power navio, aos poucos desapareceu ao mergulhar no Oceano Atlântico a uma profundidade de quase 4.000 metros, porque bateu no iceberg, todo mundo sabe essa história, né? E ali tinha apenas 20 barcos salva-vidas que foram lançados ao mar de forma segura, e a maior parte levando apenas metade de sua capacidade de passageiros. Cada barquinho desses 20 barquinhos, a maior parte desses barcos levava apenas metade de sua capacidade de passageiros. Podia ter botado muito mais gente para salvar, né? E na medida em que a grande maioria dos passageiros do navio lutava nas águas geladas, a grande maioria, né, ficou ali sem ter onde se salvar. O pior foi que 19 desses 20 barcos salva-vidas que estavam parcialmente vazios remaram a esmo pela noite, né, surdos para com os gritos dos que pereciam ali na água, com medo de que uma multidão desses viessem nadando e entrassem nesses barcos e inundasse os barcos e ameaçasse a segurança deles. Por isso, eles navegaram para bem longe e não quiseram ajudar essas pessoas que estavam morrendo. Somente um barco salva-vidas, o barco chamado número 14, que fez o contrário. Só um preferiu se arriscar e procurar pelos que gritavam na escuridão, buscando salvar algumas vidas preciosas, e eles salvaram, né? Então, esse é um relato real, e nós podemos trazer a seguinte aplicação, né? Jesus deseja que sejamos esse barco número 14. Nós temos a resposta que vai salvar o que estão perecendo, precisamos ir até eles com o barco da salvação. Então, que a sua célula seja a célula como esse barco salva-vida número 14. Que a sua célula seja aquela que se importa e vá salvar os perdidos. A ferramenta de hoje é um questionário
para você descrever quais são os seus alvos de evangelismo pessoal, seja seu e do seu grupo, né? Seja ele família ou sua célula. Então, tem 3 perguntinhas para você fazer a avaliação e anotar. E você pode usar isso na própria célula, sua célula, esse questionário, para que cada um tenha os seus alvos de evangelismo. A primeira pergunta é: você, sua família, sua célula e sua igreja estão vivendo o modelo bíblico de ganhar, treinar e enviar? Todos estão focados nisso, em ganhar, treinar e enviar? A sua vida tem sido uma vida que busca ganhar, treinar e enviar pessoas? Você está sendo um discipulador, em outras palavras? A sua família também, eu contei aqui a história da minha família, né, alcançando nosso parente. A sua família está envolvida em ganhar, treinar e enviar? A sua célula também é uma célula que ganha, treina e envia? E a sua igreja também é? Se não é, o que fazer para que isso aconteça? A primeira pergunta é para abrir o entendimento, né, e buscar alternativas. A segunda pergunta é: quais pessoas que poderiam ser alvo, né, do seu alcance, né? Seja você, se quiser incluir a sua família, você também pode incluir. Quem seriam as pessoas? De acordo com o que nós vimos, que Beong falou que tem 3 áreas, né, de alcance. Pessoas sob influência direta, sob sua influência direta, pessoas que têm a ver com o amor ao próximo e pessoas distantes. Quem são essas pessoas que você ou sua família poderiam se envolver? Se não tem como ir até as nações, né, como sua família pode se envolver em orar e contribuir, por exemplo, né? Ou até preparar, de repente alguém da sua família vai ser enviado um dia, né? Não sei, né? E a terceira pergunta é a sua célula. A sua célula vai fazer o mesmo exercício e juntos, como célula, vocês vão pensar quais seriam as pessoas que são alvo de evangelismo, seja da influência direta ou do amor ao próximo, ou até pensando em lugares mais distantes, tá? Então, aqui é um exercício, questionário com perguntinhas para você anotar e buscar alternativas e alvos para que você, sua família, sua célula e até sua igreja seja mais focada na missão de fazer discípulos. Ok? A dica de livro de hoje é esse livro que eu citei no início da aula, de Russell Shedd, Evangelização, Fundamentos Bíblicos. Um ótimo livro para fazer, bem pequeno, não é tão grande assim, mas que nos ensina os fundamentos de evangelismo. Tá. E, por fim, a nossa dica de vídeo é um vídeo de 5 minutinhos que faz uma aplicação com o filme que é verídico, A Lista de Schindler, esse alemão que resolveu salvar judeus. E ali tem um trechinho desse filme e esse vídeo é todo focado nesse ardor que esse cara teve de salvar judeus da morte. Esse mesmo ardor nós devemos ter de salvar pessoas das trevas, tá? De termos esse mesmo ardor evangelístico. Um ótimo vídeo para reflexão e um encorajamento para que sejamos mais discipuladores. Ok? É isso aí, gente.